Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? A professora Tati está aqui para ministrar mais uma aula de geografia e hoje a professora Tati vai explicar para vocês sobre as formas de relevo que nós temos, né, na superfície terrestre, né? Então você tem que entender que, né, existem aí, né, na superfície terrestre, né, diversos tipos de relevo, né? Dentre essa diversidade, nós classificamos, né, as formas de relevo como montanhas, né, como planícies, depressões e planaltos, certo? E eu preparei para vocês aqui, né, alguns slides e vocês vão observando junto aí com o seu livro de geografia, tá? Mas antes de tudo, gente, quando a gente fala de relevo, o que significa relevo, professora? Bom, e aí, relevo, né? Ele corresponde às variações que se apresentam aí, né? Sobre a camada superficial da Terra, certo? E assim, gente, nós podemos o quê? Notar que o relevo terrestre, ele apresenta diferentes fisionomias, certo? Isto é o quê, professora? Fisionomias, né? São áreas em diferentes características, né? Algumas são mais altas, outras mais baixas, né? Algumas mais acidentadas, outras mais planas, né? Entre outras feições. Então, por isso a diversidade de tipo de relevo, planalto, planície, depressões e montanhas, certo? Então, para que nós possamos aí, né, melhorar essa análise e também compreender aí, né, essa forma com que essas dinâmicas, né, se revelam, né, foi elaborada aí uma classificação do relevo terrestre, certo? Com base em algumas principais características, tá? Dividindo elas da forma que eu mencionei para vocês agora, em 4 tipos de forma de relevo. Tudo bem? Então, aqui eu peguei para vocês um slide, né? Ah, professora, mas como que forma o relevo? Nós temos 2 agentes que são muito responsáveis, tá? Para que o relevo forme, né? Para que o relevo se forme aí, certo? Quais são esses agentes? Os agentes internos e os agentes externos. E quais são esses agentes internos, professoras? Os agentes internos, ele é chamado de tectonismo. Vocês aprenderam tudo isso anteriormente. Tectonismo, abalo sísmico e o vulcanismo. E os agentes externos são quem? Os ventos, a chuva, neve, né? A temperatura indo, elevando e se alternando, né? Os seres vivos, até nós mesmos, né? Somos responsáveis aí pela formação do relevo, certo? Então, aí nessa página aí está explicando sobre os agentes internos e os agentes externos, que são os responsáveis formadores do relevo terrestre, tá? Ó, aí eu peguei para vocês a imagem onde está explicando as características de cada relevo, né? Nós temos aí a planície, que são terrenos planos, com altitudes de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar, tá? São formados por acúmulo dos sedimentos trazidos pelas águas dos rios ou mares. Aí você vai observando aí, ó, os risquinhos que a tia Tati está mostrando, tá? Depois nós temos o planalto, ó, planície tá plano, certo? Tá meio plano, certo? Mas depois, lá no planalto, já são terrenos mais altos que as planícies, tá? Que chega aí a sua altitude a 300 metros. E às vezes aí, né, delimitando por escarpas e chapadas, tá? O que são escarpas? Ó, o que são escarpas? São encostas, tá? São encostas. Aí depois nós temos a forma de relevo montanha, né? Que são porções mais elevadas na superfície terrestre, com altitudes eminentes, né? Um conjunto de montanha dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Ah, Cordilheira dos Andes, ah, Cordilheira do Himalaia. É uma forma de relevo, tá bom? A depressão, que são áreas que são situadas abaixo das áreas vizinhas ao redor, né? Pode ser classificada como depressão relativa ou a depressão aí absoluta, tá bom? Só para vocês entenderem.
Bom, nós vamos começar a explicar sobre, né, as formas de relevo montanha. Tudo bem? Então, as montanhas, elas são o quê? Né? São formas de relevo, né, que se caracterizam aí pela elevada altitude, tá? Em comparação às demais, né, altitudes aí da superfície terrestre, né? Quando elas são tidas, né, em conjunto, elas são chamadas de cordilheiras, né? Por exemplo, aí como eu citei a dos Andes, a cordilheira do Himalaia, que fica lá na Ásia, né? Então, mas só que dentro dessas montanhas, gente, essa forma de relevo da superfície terrestre, montanhoso aí, existe também 4 tipos de montanhas. Nós temos as vulcânicas, aquelas montanhas que são formadas através, né, aí dos vulcões, né, e aí formam-se a erosão do relevo. Depois nós temos o tipo de montanha falhadas, que elas são originadas aí, né, a partir do momento que há falhas na crosta, na superfície, tá? E nós temos também a montanha dobradas, que são essas montanhas dobradas aí, certo? São aquelas que são originadas a partir do dobramento terrestre causado aí pelo tectonismo, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Entendeu aí, né? As montanhas. Então, vamos lá. Aí eu peguei para vocês quais são os relevos, né, do Brasil aí, tá? Existe no Brasil somente 3 formas de relevo: planície, planaltos e depressões. Montanhas não, né? A gente tá colocando aí os que predominam, tá bom? Não que não existe montanha, existe, só que é bem pouco, tá? As planícies, você vê aí, eu coloquei para você o do Pantanal Mato Grossense, né? A gente fala aí uma área bem plana, né? No Mato Grosso existe também, né? É uma região, Mato Grosso, é uma região onde a forma de relevo predominante é a planície, tanto é que essa forma de relevo contribui muito para a atividade pecuarista, né? A pecuária lá ela é bem predominante, tá? Depois nós temos aí as depressões que são mencionadas no Brasil. A Chapada Diamantina, que eu peguei para vocês, e também a depressão sertaneja, tá? Tudo bem? Para vocês entenderem. Aí nós temos aí, ó, os planaltos, que tá logo aqui, né? Nessa região aqui, à minha esquerda, abaixo aí da planície. Essa daqui é uma forma de planalto. Em cima é planície e aqui do lado são depressões, tá? No Brasil já foram realizados aí diversos levantamentos de pesquisa para classificar as formas de relevo. Tanto é que nós temos o geógrafo Jurandir Rus, né? Ele foi um grande responsável, um grande geólogo, né, geográfico aí, que ele estudou sobre a geologia da superfície terrestre brasileira, tá bom? Vamos lá para o próximo. Aqui as planícies, ó. As planícies brasileiras, né? A gente está falando aí das planícies brasileiras, que elas ocupam, né, extensões relativamente menores que os planaltos, são áreas bem planas, onde há constante rios ali, né, localizados, né? No mapa mesmo você pode observar aí que eu coloquei que nas planícies essa forma de relevo ela contribui muito para o setor agrícola, como eu menciono aqui para você na imagem, né? É muito mais fácil um agricultor plantar, né, o seu produto, a sua matéria-prima em uma área plana, que vai trazer para ele uma facilidade maior, até mesmo no preparo, no cultivo ali, né, onde o trator vai passar facilmente para poder arar a terra, né, para poder também a colhedora, né, o trator que colhe os produtos vão passar numa facilidade ali, né, sem que tombar e tudo mais, então é melhor, não vai haver aí, se vier uma chuva forte, né, não vai, as águas não vão acabar com a produtividade, né, entendeu? Então, a gente fala também da planície,
né? Aí, ó, o longo dos rios Amazonas e seus afluentes, né? Outro importante também, rio, planície, forma de... Fica aí no Pantanal, Mato Grossense, como eu passei ali para vocês. São áreas, né, que são predominantes na forma de relevo planície, né? O sul do Brasil mesmo, a região sudeste, o litoral sudeste também é bem plano. Depois nós temos o litoral norte e nordeste também, que é bem plano, tá? Tudo bem? O ser humano, ele é um importante agente modificador do relevo terrestre, tá? E qual que é o objetivo? De ajudar a natureza a seus interesses, né? E ele derruba morros, ele aterra planícies, ele altera o perfil da vertente, entre outras ações. Então, nas grandes cidades, é comum o relevo original já ter sido muito mais modificado pelo homem, tá? Igual vocês vejam aqui, ó, nessa imagem aqui. Olha quantas casas estão sendo colocadas, né, sendo construídas em lugares impróprios, né? Lá no morro, né? Ali é perigoso. Né? Então, o homem chegou e foi alterando aqui o relevo. Né? Muitas das vezes aqui houve um aterro, né? Um aterro para poder construir essas casas. Né? Olha aqui, o túnel. Quando você vai para a praia, você veja muito túnel, né? Ali houve a modificação do homem para atender a necessidade das pessoas para descerem, né? Para abrir estradas para descerem ali para o litoral. Então, tudo isso. Tá? O homem foi lá, modificou a agricultura para poder, o relevo para poder fazer sua agricultura, tá bom? Então, por isso que fala que nós somos uns agentes muito importantes para modificar o relevo terrestre. Ó, só que quando a gente fala, né, de relevo, a gente acha que é só relevo na superfície terrestre. E não, há também o relevo submarino, tá? Assim como existe na superfície dos continentes, né? O fundo do mar possui várias formas, né? Que são resultados aí dos agentes internos, tá? Lembra lá dos agentes internos? O tectonismo, o vulcanismo, né? Aí acontece a modificação também, tá bom? Então, não há só uma forma de relevo na superfície terrestre, mas sim no submarino, tá bom? Se você mesmo já mora, se você já morou, se você já foi para o litoral ou já visitou aí alguma praia, né? Você pode ter notado que o mar, ele é mais raso que algumas partes aí e outras partes são mais fundas, não é? Então, ali, na beirada da praia ali, né? Na margem, ele é raso. Só que se você for mais lá para o fundo, vai ser mais fundo, tá? Então, é irregular o relevo submarino, certo? Assim como em toda a superfície terrestre. Tudo bem? Eu coloquei para vocês a plataforma continental aí, tá? Submersa das terras do litoral, faz a ligação do continente com o fundo dos oceanos, né? Então, nós temos aí, né, as cadeias oceânicas, a fossa oceânica, tá? Então, só para você analisar e entender que não há só formas de relevo na superfície terrestre, mas sim também no submarino, tá bom? Aí eu dei a ideia da praia, tá bom? A ideia da praia é que ali, na beiradinha da praia, né, é raso. Depois, outro certo momento é fundo, entendeu? Então, para você ver a irregularidade do relevo submarino. Galera, agora é com vocês. Espero que vocês tenham entendido as 4 formas de relevo que contém na superfície terrestre. De novo, revisando. Planalto, planícies, depressões e montanhas. Sendo que no Brasil existe só planaltos, planícies e depressões, tá? Então, que você também entenda que não há só formas de relevo na superfície terrestre, mas que também há uma forma de relevo no submarino, tá bom? Pessoal, realizem as lições aí, tá, do livro, desde aí da primeira página até o que já conquistei, e nós iremos fazer a correção na aula do Zoom, tá? Um beijinho no coração de cada um de vocês.